parece que há uma parte de mim que se calhar é até comum, não sei, mas para mim é muito evidente, ou tornou-se evidente, que é esta ideia de que, de repente, há momentos em que parece que nós não conseguimos crescer. Pronto, a expressão, podemos assim, será que eu sempre consigo crescer? E crescer aqui tem imensas relações, no sentido de me expandir, mas no sentido de frutificar quase como uma árvore, dar frutos, não é? Nesse sentido de crescer todos os anos e voltar a frutificar, também no sentido de frontalizar-me de alguma maneira e perceber, digamos, a minha própria sombra, talvez, possa-se dizer assim, para falar uma expressão junguiana, e de alguma maneira perceber como é que a minha relação com as coisas é ardilosa, é labiríntica e de alguma forma consome a sua própria energia, digamos assim, acho eu. Eu até estava ontem a ver, não sei se o João tem acesso a esse link, mas estava ontem a ver uma entrevista da Marie-Louise von Franz sobre The Way of Dreaming, ou Dreamland, ele chama-lhe várias coisas. É uma entrevista gigantesca de 3 horas, são vários episódios, pelo que eu percebi, e aquilo foi feito ao longo durante muitos anos e depois foi guardado e agora, não sei quando, saiu à luz, enfim, do dia, não é? E tornou-se visível, se calhar já está há uns anos, e eu ontem, até foi a Ruth que me enviou isso e eu tive acesso e de alguma forma estive a ver, vi uma hora, depois não consegui ver mais, mas achei muito interessante e de alguma forma levantou várias questões e depois aconteceu uma coisa ao final do dia que na verdade me levantou mais ainda esta questão que quero no fundo debater aqui, que é esta ideia de que sim, até que ponto é que nós, quando estamos a fazer uma coisa que pensamos que é para, no fundo, nos expandirmos e crescermos, depois de repente parece que essa própria coisa carrega em si quase que uma força contrária, digamos assim. E até que ponto é que isto não está ancorado numa qualidade qualquer que é minha, provavelmente, de todos em geral, não é? Mas minha em particular, e que até tem este sentido aqui mais estranho, que é, eu fiz nos últimos anos um projeto que chamei-lhe Grupo de Registro Documental, que aliás o João leu um texto, o texto que eu apresentei. Tenho um livro, digamos, neste momento na minha mão, o livro chegou-me ontem a casa, os 20 exemplares. E bem, parabéns, João. Sim, e parabéns, mas pronto, mas ao mesmo tempo eu sinto-me culpado, sinto-me estranho com o livro, mas é que estou-lhe a querer partilhar essa questão. É uma coisa meia, e por isso é que eu quero partilhar essa própria questão, porque na verdade é uma situação de parabéns, mas eu até estou diferentemente de uma... E se calhar até eu estou a pôr a coisa de uma forma totalmente enviesada, provavelmente, mas é engraçado colocá-la e expô-la porque faz sentido para mim percebê-la de alguma maneira, que é, no fundo eu recebi o livro está feito, está a coisa, o livro está lindíssimo, e está exatamente como eu queria, mas eu fiz na verdade 2 ou 3 coisas que são interessantes e são ao mesmo tempo crimes de lesa majestade, a verdade, coisas que eu deveria ter-me lembrado e não fiz, e que a coisa poderá ter ali algumas questões depois que eu irei ter que corrigir, outras que não são nada de especial, mas que na verdade fazem parte deste sentimento que tenho agora. Uma das primeiras coisas que é, o livro, na verdade, sendo um livro de grupo de registro documental, ele foi-se evoluindo e acabou por ser um livro que, na verdade, e já era, mas aqui agora está muito evidente, sempre esteve, não é? Mas agora está mesmo factualmente, concretamente evidente, que é, na verdade, o livro sendo um livro sobre, digamos, o meu impulso, a minha criação, a minha alçada, digamos assim, acabou por se tornar também um livro que, na verdade, também espelha um bocadinho aquilo que é a minha visão, a minha documentação da própria realidade, não é? Mesmo que seja através dos outros, não deixa de ser uma coisa sobre mim também, não é? E a minha perspectiva. E isso, de alguma maneira, me levou a esta ideia de que, até que ponto é que não há aqui uma espécie, digamos, também enviesada de algo que eu quero falar sobre mim e, ao mesmo tempo, fui buscar os outros, de alguma maneira, para poder falar sobre mim
não é nada disto, eu nunca fiz isto de alguma forma. O livro espelha, enfim, uma série de coisas que eu fiz, e a Ruth tem lá a sua dimensão também gótica, e por isso, na verdade, há uma parte também que eu percebo que o facto de eu fazer aquilo também... Ela ama, gosta, quer, mas ao mesmo tempo toca-lhe isto de alguma forma. Pronto, e isso transformou logo esta questão do livro uma espécie de... levantou logo aquela sombra entre nós, percebe? É uma coisa um pouco estranha de dizer, mas é a competição dentro do próprio casal. A gente pode dizer que ela não existe, mas ela existe, não é? Quer dizer, Existe, claro que existe. E já existia na Emma Jung com o Jung, já existia, perfeitamente, enfim, com as mulheres do Picasso com o Picasso, já existia com o Miró com a mulher do Miró, todas as pessoas que eu conheço, e isto inevitavelmente, não é? Inevitavelmente existe, não é? Até porque a gente aproxima-se porque somos iguais, aproxima-se porque somos diferentes, e por isso é inevitável que a gente compete um com o outro, por aquilo que compramos ou não compramos na comida, por aquilo que vamos comendo ou não vamos comendo, por aquilo que se compra ou não se compra para a cozinha, para aquilo que se faz, como livros ou não sei o quê, e isso lançou logo aqui um anátema esquisito com a Ruth, que eu não tinha percebido a dimensão, e sei que isto vai gerar uma tensão enorme no casal. Pronto, não vale a pena escapar disso, porque isto vai gerar uma tensão enorme no casal. Já está a gerar, e ela está assim muda, está ali. Vamos ver o que é que aquilo vai, qual é o momento onde a explosão vai ocorrer. Mas ela vai ocorrer. E é curioso que a minha questão é... primeiro, pus-me a pensar, mas porquê que eu não evitei isto durante o percurso? Pensei, mas isso era terrível, porque na verdade, se tu fosses evitar isto durante o percurso, irias fazer uma coisa que tens feito sempre, muitas vezes, que é tentar amenizar, fazendo uma espécie de protocolos, de cedências, de consensos, etc., não sei o quê, entre as coisas, e depois, na verdade, o objeto final acaba por ser uma coisa que é consensual, que no fim tem partilhas, não sei o que mais, mas na verdade não é aquilo que tu almejaste, e o trajeto não foi percorrido na tua solidão própria, na tua alma, com a tua solidão, com o teu vazio, com a tua falta de alma, ou o que seja, mas não foi percorrido nessa dimensão. E por isso muitas das coisas que eu tenho feito ultimamente, é muito curioso, João, isto não tem só a ver com o livro na verdade é apenas, digamos, a ponta do iceberg que neste momento a gente está aqui a abordar, mas ela tem muito outras coisas eu tenho estado a fazer, porque esta semana... Acaba por ser apenas sintomático de... É apenas sintomático, é apenas um processo sintomático de uma coisa que é, digamos, um modo de operar que está a relacionar-se comigo nos últimos 2, 3 anos, eventualmente talvez mais anterior, mas que nos últimos anos tem tomado, digamos, uma expressão solar muito visível, não é? E é muito curioso que eu depois costumo ir passear à noite, todos os dias, e vindo quando posso, quase todos os dias tenho podido, ultimamente, e faço um conjunto de quilómetros até para manter-me tranquilo, e para pensar, meditar, essas coisas todas, e ontem fui, e até fiz um percurso maior ainda do que estava à espera, e quando cheguei, sintoma daquilo que eu estou a dizer, a Ruth estava deitada, que, contrariamente ao que costuma ser, ela foi para a cama, porque significa que há ali um macaco à solta que vai saltar e vai começar aos guichos um dia destes, seja hoje, seja amanhã, seja no dia ok, ele vai vir cá de fora. E vamos ter que o enfrentar. E eu, durante o processo do trabalho que fui fazendo, quando estava a caminhar, estava a pensar nestas coisas e a pensar, tudo aquilo me invadiu uma grande tristeza ao mesmo tempo que eu fui fazendo aquela caminhada, percebi, mas porra, tu estás aqui a viver um momento, o livro chegou, ela disse-te chegou, eu fui abrir o livro, tive de lhe entregar o livro na mão dela, quer dizer, não vou entregar agora porque isto vai ser um filme a noite toda, vou entregar amanhã, e deixei o livro hoje de manhã, dei-lhe o livro hoje de manhã, e depois saí, ela então não quis ver, vai fazer outra coisa, não sei o que, vai ver agora durante o dia, logo à noite logo se fará o que é que vai acontecer, mas percebi que isso ia levantar uma série de questões, e depois fui meditando sobre todas as questões que estão envolvidas no livro. Na verdade, o livro é primeiro de tudo, uma despedida, digamos assim, mas acho que todos os livros serão, não é? Todas as peças são, todas as coisas que a gente faz, cada dia é também uma despedida do nosso anterior passado, daquilo que nós vivemos, e por isso, há ali no livro, claro que o livro tem
tem uma condensação, tem uma sublimação muito mais forte do que apenas um dia. Às vezes um dia pode ser mais forte que um livro, mas o livro por si só contém muitos dias, não é? Contém muitas despedidas, e contém essa ideia, e tenho percebido que aquele livro, de alguma maneira, está nele a alegria do receber. Por exemplo, mas porquê é que tu não ficaste com a alegria infantil? Porque tantas vezes ansiaste e percebeste e sonhaste e fizeste o livro, de repente chegou o livro e tu, em vez de ficares eufórico e como uma criança olha ao brinquedo que chegou, entristeceste. O que é que aconteceu? O que é que te está, digamos, que nuvem ou que plano inclinado tudo foi tocado, foi tocar para, de repente, tu, em vez de ires numa direção, foste noutra completamente diferente. E depois comecei, no fundo, à procura interiormente, a fazer a minha viagem interior sobre o que era o motivo, a causa daquela tristeza. E, na verdade, a primeira questão é esta de que, muito provavelmente, eu próprio, com o livro, estou a colocar um conjunto de decisões, de visões, de relações conceptuais à luz do dia, e isso faz-me provavelmente vulnerável, não é? Torna-me vulnerável de alguma maneira. Mas ao mesmo tempo eu quis esta vulnerabilidade. Então porquê é que esta vulnerabilidade me causou, enfim, receio ou qualquer tipo de sentimento de pequenez, não é? Até de confrontação com a minha própria vaidade, não é? Porque esta ideia do que é esta ideia de que nós temos visões ou ideias e pôr para fora essas coisas e de falar com os outros, essa ideia de que o encontro com os outros é tão fundamental que nós, na verdade, para o fazer temos que nos expor, temos que impor, temos que sobrepor-nos, temos que ir ao encontro com os outros. E isso foi interessante perceber porque, na verdade, esse gesto é absolutamente necessário fazê-lo, mas é importante perceber a relação com o outro e a relação com a humildade que ele tem, que muitas vezes ele é enganado por si próprio e é apenas uma vontade não de relação com o outro, mas de sobreposição ou de aniquilamento, ou até de assassínio, diria, metafórico do outro, digamos assim, de morte do outro, não é? E isso foi muito claro para mim naquele momento ali. Estou a perceber que isso obviamente vai levantar um problema, se calhar isso fez-me uma das coisas que me fez trabalhar sozinho, mas vem sempre este fantasma, e a questão pôs-me da seguinte maneira que é, eu tenho que fazer este caminho, seja ele qual for, independentemente do que a Manela, a Jaquina, o que seja, me venha de alguma forma, algum dia a fazer. Isso está a ficar muito claro para mim, e talvez o grande equívoco é que isso não tenha sido tão claro sempre até aqui, não é? Ou seja, esta necessidade de que, apesar de eu ser um ser relacional e perceber que existe, até tive uma conversa com um colega meu, enfim, que tem quase a mesma idade que eu, com quem eu vou trabalhar, que ele diz-me, pá, mas sim, mas tu tens essa questão, estás acompanhado, tens uma companheira, que é uma companheira fantástica, eu conheço a Ruth também, eu estou sozinho, não consigo estar com ninguém, ele também tem 60 anos, e vai, pronto, e aquilo eu percebo, quer dizer, é aquelas coisas que quem está solitário fica, obviamente, permeável a um conjunto de forças diabólicas, entre aspas, não é? Que obviamente são altamente perturbadoras, mas eu tive para lhe responder, mas olha, quem está a acompanhar também está debaixo dessas forças diabólicas de alguma maneira. Mas isso levou-me a perceber que o facto de estar acompanhado tem que ser algo que tem que ser corajoso neste sentido de que isso não pode matar de alguma forma a minha dimensão afirmativa, em alguns momentos, a minha necessidade de afirmação, de alguns momentos da minha própria solidão, do meu próprio isolamento, da minha própria solidariedade comigo mesmo, da minha solidez interior, neste sentido de que solidez, solidão, solidariedade, isolamento, não é? Ou quais são tudo palavras para mim de alguma forma estão conectadas aqui, quase com uma espécie de rabinhos entre elas, não é? Porque há coisas que eu tenho mesmo que ser eu próprio, e isto tem que ser aceito dentro da relação com a Ruth,
ou não aceito, e não posso eu próprio viver num temor de que o facto de me afirmar, ou de ter tido relações anteriores, ou de ter o que seja, isso tem que ser uma espécie de sensação de vergonha, ou sensação criminosa, imediatamente antecipada, antes de qualquer coisa acontecer, já eu estou perante um tribunal interior de uma forma muito pré-determinada, percebes? João? Isto é uma coisa muito... foi muito claro, porque eu percebi ao ponto em que nós não conseguimos ter uma vida familiar sem levantar uma dimensão de escravatura emocional ou escravatura legal, digamos assim, quase interior. Aliás, foi muito curioso porque eu estive a discutir até com a Ruth na semana passada, acho que foi no domingo, uma série de questões e chegámos à questão da família, estamos a falar e com a minha sempre propensão para ir mais atrás na própria relação com as palavras, fomos à própria etimologia da palavra família. E a etimologia da palavra família é tão surpreendente que é aqueles que vivem, digamos, debaixo de uma unidade, daquilo que é o regis pater ou pater familias, o rei da família, o pai da família, o pai, digamos assim, e que é, digamos, um agregado, um conjunto de escravos e de servos que vivem debaixo da mesma cercadura, da mesma coisa. Vem da parte famulum, que é o escravo, digamos, acho eu, uma coisa assim. É curiosíssimo como a ideia de família está lá a relação de servidão e de escravatura inserida, digamos, na própria etimologia da palavra. Eu julgava que era completamente outra coisa e imaginei outra história e ficava os dois ficou em choque. Fiquei em choque, mas eu e a Ruth ficámos os dois em choque. Estou a brincar. Mas ficámos um bocadinho em choque, porque nós próprios estávamos completamente noutra. Estávamos a discutir a ingratidão filial, a ideia da ideia de família e filha e não sei o que. Eu chegava que estavam relacionados e não estão nada relacionados. A família é um construto a partir do poder do pai sobre o seu enquadramento de escravos e de servos e de todas as pessoas dominadas ao poder do pater familias, acho que era assim. Aliás, a noção do amor romântico, a noção do casal que se entrega por amor, são noções muito recentes na história humana. É verdade, e isso foi muito curioso. E, na verdade, família, os filhos eram mão de obra, eram basicamente os tais escravos. Exatamente. Sem grande vínculo emocional, pronto, ou com um vínculo relativo. Sim, mesmo na Guiné, quer dizer, eu conheço agora, tive uma série de alunos, a relação dos filhos e das filhas, então as filhas na Guiné são absolutamente tratadas como negócio, como moeda, basicamente. São bens. Sim, e por isso a situação, na verdade, não é assim tão longínqua. Nós é que, na verdade... Não é nada longínqua, do ponto de vista filogenético, não é nada longínqua. Pois, não, exatamente, não é nada longínquo, é muito próximo. E na verdade, tudo isso se foi juntando aqui e eu fui percebendo esta relação enquanto... Porque depois eu tenho uma relação com a minha família, como acho que já conversámos um bocado, bastante complicada, não só a família do pai como a família da mãe, muito escravizantes, digamos assim, usando uma palavra que agora não vale a pena fugir dela, não é? Porque é uma coisa que eu utilizo muitas vezes no meu trabalho, nos minhas escritos, essa ideia, a sensação de escravatura, a sensação de escravo, é algo que me está muito presente, não é? E que eu, enfim, sempre achei que era bastante ao livre o suficiente para poder dizer que eu não me deixava escravizar. Mas, na verdade, eu sou escravo da minha própria fragilidade, da minha própria temor, da minha necessidade de agradar aos outros, da minha necessidade, provavelmente, de não conflitualizar ou ser consensual e tentar amenizar este embate entre a solidão, digamos, de cada alma, não é? A separação de cada um, não é? E tentar perceber que a raiz, afinal,
é distinta, mas na verdade a minha tentação para que este enracinamento, este enraizamento uns com os outros levou muitas das vezes a fazer algo que é, de uma forma inconsciente, digamos assim, quase que uma cedência e uma espécie de dissolução ou solubilidade da minha própria interioridade, sem que eu tivesse a compreensão perfeita dela, não é? E ao mesmo tempo isso causa-me um certo temor e uma certa tristeza quando comecei a perceber dessa separação. E por isso, na verdade, esta questão do livro, esta questão daquilo que é a minha relação com o meu profundo, digamos assim, foi muito posto em causa e a nu, digamos assim, nesta última semana. Ou seja, o facto de nós mudarmos de espaço implica, e foi mais uma das coisas que eu fiz completamente em segredo e ninguém sabia, digamos assim, ninguém mesmo sabia. Aí a Ruth sabia mais ou menos, era a pessoa que mais sabia, mas de resto mais ninguém sabia que eu estava a fazer este gesto. Quando eu chamei a companhia e disse: venho aqui, quero-vos mostrar uma coisa, abri a porta, trouxe-os para o espaço onde estou neste momento, mas na verdade ninguém sabia que eu ia dar aquele passo de alguma forma. E toda a gente ficou contente, mas o segundo momento percebe-se que vai haver... Pronto, isto é uma vida de ciganos, não é? O pai cigano vai não sei para onde, a tal família vai para não sei o quê, e há uma série de gente que sai fora do círculo, digamos, das coisas. E isto, ao mesmo tempo, se calhar também está a causar alguma compreensão dessa tristeza, dessa necessidade de separação, mas ao mesmo tempo está-me a dar uma grande clareza deste sentido de que as coisas são mesmo assim, quer dizer, há uma compreensão de que o meu corpo é feito por bocados, não é? Por partes que se conjugam, e de vez em quando é necessário, até para que esse corpo se mantenha são, decepar, diria mesmo, cortar, podar partes desse corpo, não é? E isto seleção natural, João, em parte é a seleção natural em curso. Sim, João, dito assim como o João diz, parece uma coisa fácil e natural. Há muitas distinções na seleção natural e não foram simpáticas para essas espécies. Sim, são mesmo verdadeiramente dolorosas, e hoje nós vivemos numa infantilização, não é? Como é que dizia o João Vedor, numa peterpização, não é? Um peterpanização, digamos. É um Peter Pan permanente, é verdade. Uma peterpanização permanente da nossa sociedade, que esta ideia de que a seleção natural é algo que faz parte, é quase contraditório com essa infantilização da nossa própria sociedade. Ou seja, percebe o que eu estou a querer dizer neste sentido, que nós estamos cada vez menos aptos a perceber essa seleção natural, esse podar, esse aprender, no fundo, a rejuvenescer a nossa árvore interior de uma maneira em que a crueldade, o corte, o decepar, o podar, digamos, o polinizar outra vez, o ser, digamos, polinizado por um inseto chupado, sei lá, cortado, queimado, etc. Quer dizer, é qualquer coisa que nos horroriza quase por inerência, digamos. As nossas almas estão-se a tornar elas próprias uma espécie de almas fofinhas e muito pouco capazes de perceber que a nossa alma tem uma dimensão de... Para ela própria sobreviver, não é? Ela tem que aguentar temperaturas abrasivas do deserto e frios gélidos, digamos, da Antártida, e tem que se cortar e decepar ao meio, ser comida e comer, não é? Tem que passar por uma série de processos naturais de evolução natural, como eu estava a dizer, mas que são de uma grande humanidade, mas também de uma grande crueldade, não é? Digamos assim. Que não deixam de ser os rituais de passagem, que hoje em dia não são formais, mas existem de forma informal. Sim. E depois, tudo isto junta-se com o que eu estava a ver da Marie-Louise von Franz, que é extraordinário. Há de me enviar esse link, se faz favor. Sim, acho que o João vai adorar. Aliás, aquilo é uma coisa... eu só vi 1 hora,
Mas aquilo é estarrecedor, digamos assim, é inacreditável. Aquela A Von Franz é extraordinária. Que ela é A Von extraordinária. Franz, é. E a Ruth está a encontrar um conjunto de livros, nós estamos a comprar uma série de livros antigos, uns alfarrabistas, não sei o quê, também do Von Franz, porque, na verdade, ela deu o passo à frente do Jung, não é? Teve o tempo, não é? Tem essas coisas todas, é o que o Jung diz do Neumann e também diz dela, provavelmente dela não diz, mas seria igual, não é? Que é, um chega, dois chegamos e depois o terceiro, o quarto, enfim, vão subindo de graus com mais facilidade na própria relação muito com as mais. coisas, não é? E ela vai esclarecendo até uma série de conceitos, não é? Da própria sombra, por exemplo, ela diz muitas das vezes aquilo que nos sonhos nos aparece e nos persegue, e não sei o quê, é uma parte de nós. Ela diz a sombra é o equivalente às nossas costas, digamos assim. Nós não conseguimos ver as nossas costas, mas se pedimos a outro para olhar para o nosso sonho, de certeza que essa pessoa consegue ver no sonho aquilo que nós não conseguimos ver, porque nós não conseguimos, da mesma maneira que nós não conseguimos ver as nossas costas, cada um de nós tem uma parte que não consegue ver, e depois ela substantiva aquilo como um sonho. Há várias formas de aparecer a sombra, e uma delas é normalmente o perseguidor, não é? Aquele que nos persegue incessantemente. E ela diz que provavelmente a melhor maneira de nós lidarmos com o perseguidor é pararmos de fugir e de alguma forma familiar, simpática, empática, perguntarmos o que é que ele quer de nós, o que é que nós podemos fazer por ele, o que é que nós podemos relacionar-nos com ele. E normalmente ela diz que isso provoca sempre uma grande relação com o inconsciente e com a consciência, que de alguma forma as aproximam e são maravilhosas. E eu lembro-me, a minha maneira de resolver a minha questão com os ataques de pânico foi exatamente essa. Acho que eu lhe contei essa situação, que de repente eu um dia acordei com uns sonhos, uns tremores, uns suores, uma grande comoção interior, e tive a percepção, já tinha treinado aquele momento, já tinha percebido que ele tinha que acontecer de alguma maneira, mas de uma forma mágica mesmo. E ela conta que também teve alguns sonhos de caráter xamânico, mágico, não é? Disse, anda cá, explica-me o que é que queres, eu gosto de ti, anda cá, que eu amo-te, não sei o quê. E esse foi o momento em que esse momento desvaneceu-se com quase como se fosse uma espécie de constelação brilhante, como se fosse uma espécie de fogo de artifício interior. Eu até, depois, quando ela estava a falar, estava a ter uma espécie de visões que acrescentam às visões que já tinha tido, que são absolutamente extraordinárias, não é? E, na verdade, ela desenvolve tem uma clareza quase feminina na forma como ela desenvolve alguns dos conceitos que realmente ela também conversou com o Jung não conseguiu pôr nos escritos daquilo que a gente leu, ou aquilo tem a ver com a intimidade entre ela e ele, porque ela fez também terapia com ele, e ela dizia que ele, a certa altura, até ficava muito cansado e começava a limpar a testa e a dizer, pronto, eu já sabia que naquela altura eu já estava a ultrapassar a resistência física do professor Jung, e ele já começava a ficar muito coisa, e às vezes até não lhe contava tudo, porque já percebi que fazer a interpretação dos sonhos é uma questão física, não é uma questão mental, e é uma questão de envolvimento, e que é uma coisa muito cansativa. E depois eu pensei em si, da forma como é que eu o canso assim, como é que eu o torno também cúmplice nesta minha arrazoada de interpretações de coisas, não é? Que na verdade é provavelmente muito exigente fisicamente, para mim calculo para toda a gente seja, para si também, e ela descreve isso muito bem, que a interpretação dos sonhos é uma questão física, um envolvimento físico muito, digamos, exigente do ponto de vista do consumo da energia, tanto do sonhador como do interpretador de sonhos, não é? E isso é uma questão que a gente não considera, e ela depois relaciona isso de uma forma muito bonita com a ideia de que, e muito reveladora, que é o problema da relação, da interpretação dos sonhos, é que é mesmo esse consumo de energia que é muito necessário, por um lado, fazê-lo, porque ele está ancorado, muitas das vezes, ou nas questões da sombra, ou nas questões dos complexos, ou nas questões arquetípicas, não é? E que são, normalmente, ela até fala as questões dos complexos, que ela fala, que no fundo são onde
ou dos ancora, dos arquétipos, não é? Que são núcleos, ela chama-lhe várias coisas, onde se concentra uma quantidade enorme de energia, e quando esse complexo é adicionado, normalmente essa energia revela-se ao próprio, enfim, portador desse complexo, e de alguma forma essa energia manifesta-se depois, espera-se, de uma forma positiva, porque ela, se não se manifestar de uma forma positiva, pode provocar, enfim, alguns danos do ponto de vista da nosso equilíbrio psíquico. Sim. Gerando até retrocessos. Sim, e ela fala que o problema do complexo é a sua potência energética, o que ele concentra em termos de potência energética, que não, quando ele aflora, quando ele não o deixar manifestar-se, normalmente pode ter consequências dolorosas, enfim, complicadas, e que é preciso saber lidar com isso muito bem. E normalmente os sonhos vão a essas raízes, têm ramificações nas zonas dos complexos, nas zonas da sombra, nas zonas, digamos, onde esses nós energéticos psíquicos estão muito condensados, não é? E é muito curioso porque eu já tinha tido esta intuição, mas nunca tinha conseguido, acho que o João já tinha explicado um pouco isso, mas eu não tinha conseguido construir uma imagem, não é? Digamos assim, de uma espécie de zona de quase poço de petróleo, torneira que se abre, choque elétrico que se leva, não é? Janela que se abre, e há uma manifestação qualquer energética, não é? O sol que se levanta, ou seja, há tantas imagens associadas a este concentrado de energia que de repente se permite mover-se e ele dispara, enfim, começa a irradiar em determinadas direções, em qualquer ou variadas direções, que é muito curioso, porque a questão do complexo, não é? Sempre é uma palavra que, aliás, eu já li várias coisas sobre o assunto do Jung, e a questão do complexo é esquisito como é que ele definiu aquilo, porque é que ele definiu complexo. Complexo é uma palavra, ele próprio diz que hesitou na atribuição desta palavra, porque ela tem várias nuances que não são exatamente aquilo que eu queria dizer, mas dentro das palavras que ele conseguiu, e depois a própria palavra foi sendo adotada por várias pessoas, e por isso ele acabou por seguir aquilo que parecia ser um caminho mais vasto do que só a própria decisão dele sobre a ideia do complexo, não é? Porque a noção de complexo é mesmo estranha, não é? O complexo é qualquer coisa que se mistura complexamente, não é? Como diz o Morin, o Edgar Morin, não é? Digamos assim, a questão do complexo são várias camadas que se misturam. O complexo tem outras leituras, não é? E para o Jung, o que ele queria, digamos, se eu estou a perceber bem o que é a ideia de complexo, é uma espécie de cruzamento ou de enquistamento ou de quiasma ou qualquer coisa que se junta, que está ali preso, que é uma coisa, digamos, de várias ordens, de vários níveis, que se complexificou e não se conseguiu mover. E depois ele pode ter um caráter muito benigno ou pode ter relações menos providenciais, menos benignas para a pessoa. E ela vai explicando por aí fora uma série de conceitos, volta atrás, volta à frente, não é? Também é engraçado que o diálogo que ela está a fazer é muito forte, e ela levantou essas questões não só do complexo, foi uma das coisas que eu percebi que se levantou nos últimos dias comigo, como a questão da sombra, não é? Esta ideia do meu perseguidor, não é? Digamos assim. Ou seja, até que ponto é que eu, de alguma maneira, tenho deixado que o meu perseguidor, não é? Seja ele que me faça fugir, não é? Faça caminhar em frente, faça reagir, ou até que ponto é que eu, neste momento, numa fase de recente da minha vida, estou a virar-me para trás a dizer xerife, o que é que estás aqui a fazer? Andas atrás de mim porquê, não é? Bora lá conversar um bocadinho. E isso tem-me provocado menos uma espécie de fuga para a frente, mais uma compreensão desta ideia de tristeza, da solidão, digamos, da alma, que ao mesmo tempo quando se afronta
um campo maravilhoso, não é? Digamos assim, cheio de luar, cheio de luz, cheio de várias coisas, que acaba por ser um campo vasto, onde eu me consigo mover depois sem temor, não é? E é curioso, essas imagens, elas têm-se misturado e têm aparecido, e têm sido, até depois fiquei a pensar, porque raio, depois a senhora que escreveu, que fez a parte gráfica do livro, ela tirou o grupo e deixou só no título o livro Registro Documental. E da tal ideia de crescimento que estava a falar inicialmente, o que é que significa esse crescimento, digamos assim, para que eu possa fazer, digamos, o próprio caminho, se calhar que me espera, que eu preciso de fazer, e ao mesmo tempo ter uma relação saudável com os outros, que provavelmente nunca se calhar sucederá, porque é assim mesmo, os outros também são os outros, mas ao mesmo tempo não ter receio dessa relação com os outros como algo que é necessário, mas ao mesmo tempo não me impeça de eu próprio ser frontal, ou ser claro na forma como me exponho, ou como me falo com as coisas, não é? Digamos assim, ou como digo as coisas. Há aqui esta ideia de que nós não crescemos, digamos assim, se não nos confrontarmos com as nossas próprias falhas, com as nossas próprias sombras, com as nossas próprias questões, não é? E eventualmente com as nossas dores, e isso é mesmo o momento em que me parece que tudo vai, digamos, desabar, digamos assim, e ao mesmo tempo nós temos que continuar, não é? Percebe? Há uma coisa de... se calhar é mesmo o momento em que é preciso desabar as coisas para que... Há uma expressão que era muito grata a Jung, que era coming to terms with, não é? Chegar a um acordo com... que no fundo um livro, João, tanto pode ser um ato puramente narcísico, como pode ser essa forma de criar pontos com os outros. Coming to terms with. Reach an agreement, será mais ou menos isto. Mas é interessante porque, João, um livro pode ser um ato puramente narcísico, não é? Em que a pessoa de alguma forma se vangloria, ou um ato de abertura, de sair da casca, e é um ato de vulnerabilidade absoluto. E nesse aspecto, João, eu julgo e vejo nesse ato de vulnerabilidade por vontade própria. Eu percebi na altura em que estava a produzir o texto e me mostrou uma parte dele, percebi essa vontade de abertura absoluta que só cada um pode fazer, além de que o resultado disto é sempre um risco, João. E uma vez mais é o aceitarmos estarmos sujeitos à lei da seleção natural. Às vezes as coisas podem não correr como nós desejaríamos, do ponto de vista ideal. E o ideal pode ser algo muito também narcísico, não é? Nem sempre o produto desse coming to terms with pode ser a manutenção do status quo ante, das coisas como elas estavam. Às vezes o fruto de uma publicação pode ser uma transformação muito grande de vida, com podas muito grandes na nossa própria história. Pois. Há um risco, mas esse risco que me faz sentido que aconteça na segunda metade da vida, caso contrário nós não encontramos a paz. É verdade que temos que a paz também emana das conexões e relações que temos com outros. É um facto, somos um ser social. E por muito que a família seja essa dinâmica tirânica do dono, do patrão e os seus escravos, por muito que isso seja verdade, ao mesmo tempo também é uma fonte de segurança. Contudo, na primeira metade da vida, nós temos que fazer os tais imensos fretes que nos levam a contemporizar muitas vezes, a aceitar, a fazer acordos muitas vezes
para além da nossa vontade, essas coisas todas. Mas há um momento, João, em que é absolutamente necessário e imperioso que nós façamos o balanço com o que implicar, eu não vou dizer contra os outros, mas apesar dos outros. Não necessariamente contra os outros, mas apesar dos outros, nós temos que fazer o nosso balanço interno. O fruto desse balanço é que pode nem sempre ser simpático para aquilo que nós gostaríamos de ter, que era a serenidade. Agora faço o balanço e tudo vai ficar bem. Às vezes não fica. Às vezes não fica. Sim, porque é doloroso essa questão que está a colocar para mim mesmo, porque, na verdade, o que eu sinto é que e por isso é que eu falo da questão de crescer, não é? Digamos assim, é quase Sim, e crescer é isso, é aceitar essa imponderabilidade das coisas. Essa lágrima em mim, quase que é esta ideia de que, esse choro interno, que é esta ideia de que isso talvez tenha vindo até da minha mãe, é mesmo curioso, tenho pensado bastante nisso, que é esta ideia de que a permanente tentativa de crescer sempre foi baseada numa espécie de irascibilidade ou de cólera ou fúria interior e em simultâneo sempre foi uma tentativa de agradar os outros. Interessante, exato. Percebe? Okay. E a tentativa de agradar os outros e essa impossibilidade sempre levantou a tal cólera, e a cólera sempre levantou a necessidade de ir agradar novamente os outros. Quer dizer, há aqui um círculo fechado, muito difícil. Que se alimenta a si próprio. Que se alimenta a si próprio, exatamente. E depois, quando há a constatação disso, fica uma espécie de choro da criança sozinha no meio do campo, que depois de repente, quando o choro termina, de repente, ok, pá, olha, isto inevitavelmente vai acontecer, estou todo mesmo estragado, pá. Se calhar a minha mulher vai-se embora, se calhar as pessoas que eu gostava vão-se embora, se calhar os meus pais vão-se embora, se calhar os meus irmãos também vão-se embora, se calhar as pessoas todas que eu estava à espera que no fundo ficassem, eu sinto, se calhar elas vão-se embora, mas então vão-se embora porquê? Mas aí é que está o fator Peter Pan, João. Aí é que está o fator Peter Pan. Que é quase aquela vontade de, bom, agora vou fazer a minha catarse, vou chorar o que tenho que chorar, vou dizer o que tenho que dizer e tudo vai ficar bem. As pessoas vão-me perceber, vão entender, elas não têm demónios nenhuns, portanto vão-me entender perfeitamente e tudo vai ficar bem. Não sei se entendi o twist agora. Não sei se entendi ironia. Muito bom, muito bom, muito bom. Sim, tinha ironia, tinha. Sim, estou a dizer que muitas vezes as pessoas têm esta ideia, eu noto isso muito em consulta. Ok, doutor João, eu, no caso até dos casais, eu disse-lhe tudo, eu contei-lhe tudo. E chorei, e não sei o quê, eu revelei tudo. E quando se faz isto, é com aquela ideia de que se eu me mostrar na minha plenitude, o outro vai me entender, vai-me acolher de uma forma absoluta e tudo vai ficar bem. Isto não deixa de ser um bocado uma imagem, uma idealização à lá Peter Pan, em que parte do princípio que eu sou a única pessoa do mundo, os outros não têm os seus próprios fantasmas, nem os seus próprios crescimentos ou falta deles, em que eu simplesmente me revelo, os outros me acolhem e está tudo bem. Nem sempre isto acontece, olhar, quase sempre isto não acontece. Portanto, o outcome, por norma, não é simpático, é o que eu quero dizer. Mas não deixa de ser verdade também, João, e agora já sem ironia nenhuma, que na segunda metade da vida nós temos mesmo que chegar a um acordo connosco próprios, fazendo este balanço com o passado. Aquilo que me mostra do seu livro é justamente um grande balanço que o João está a fazer com o seu passado. É um ponderar. Por isso mesmo não posso agradecer à Ruth,
à minha mãe, ao meu pai, aos meus irmãos, a não sei o quê, quer dizer, tenho que agradecer a alguns, terei que agradecer, digamos assim, mas o livro é uma forma também de descolamento, não é? E por isso, sim, o que sem tornou dúvida. ali foi claro que existe uma noção de que as coisas são um conjunto de pequenos gestos em direção à gratidão, mas também em direção à ingratidão, não é? Digamos assim. Não há volta a dar a isto, não é? Digamos, há esta ideia de solidão que todos nós fazemos os nossos erros, todos nós fazemos as nossas coisas, todos nós fazemos os nossos esquecimentos. E todos temos a nossa história, temos uma história prévia às pessoas da atualidade. Exatamente, e o que acontece é que, de alguma maneira, eu percebi, pronto, o livro vai levantar essa questão e, ao mesmo tempo, essa não era a minha questão quando eu comecei o livro, não era? Percebe? Há aqui uma desfazamento entre as duas coisas. A questão era, quando foi o livro, era ser amado, ser... Sim. Os braços João, abertos. mas o livro não é só o livro, deixe-me só atalhar agora com este elemento. Sim. O livro está longe de ser só o livro, é o livro e as consequências do livro na medida em que for lidando com elas e com as pessoas em concreto. Isso tudo é que é o livro. Sim, eu percebo. Portanto, o livro ainda só foi escrito em menos de metade. Sim, eu sei, eu percebo perfeitamente. E aguarda-se as cenas dos próximos capítulos, não é? Sim, não. E o que for que aconteça, terá que acontecer também tranquilo nisso, João, porque muito aquilo que eu passeava ontem, no meu pensamento, no passeio exterior, mas também no meu pensamento, interior, essa ideia de que, olha, sem nenhuma raiva, sem nenhuma fúria, também se as pessoas com quem eu trouxe de uma forma muito amorosa e carinhosa e mesmo que me preencheram a vida, se de alguma forma olharem para aquilo e sentirem que eu não as trouxe, não as acarinhei ou que me descolei, então é porque alguma coisa está certa nisso, está a ver? E não posso temer isso, tenho que aceitar isso como algo que faz parte da minha relação com as coisas, porque eu quero aquilo, eu quero ir mais longe enquanto a minha relação, a minha missão de vida, entre aspas, seja ela qual for, não a tenho muito clara, mas ontem pensei muito isso, eu não sei, na verdade, aonde é que isto me vai levar, não é? Mas tenho uma noção de que o caminho está certo, é este o caminho, não outro. Provavelmente poderá haver confusão, poderá haver sofrimentos, poderá haver abandonos, poderá haver coisas que se vão embora. Mas a sensação é de que o caminho é este, certo? Mas o caminho é este, não é? É aquele caminho. João. E o que me é dado ver, o João está a fazer um caminho muito honesto em busca do caminho correto, sendo que é sempre uma busca, não é? E a busca é serpenteante. Sim. Eu não posso deixar de perceber. E depois aconteceu outra coisa esta semana que se calhar também tem a ver com isto, que era importante juntar aqui no meio desta confusão toda, que é... eu estava naquele processo de conferência no meu problema lá da próstata, da zona física, não é? Da zona médica, não sei como é que se chama, essas coisas horrorosas que eles nos fazem, que nos lançam o medo de uma forma tremenda, e fiz lá aqueles exames todos e mais não sei o quê, e agora o último exame seria as análises, tomei lá os antibióticos por causa da prostatite e recusei lá fazer a biópsia. Eu disse logo que não queria fazer isso, e lá, o médico lá cedeu, lá me deu os antibióticos por causa da prostatite, fiz aquilo e o índice de PSA que eu tenho está absolutamente tranquilo, normal, perfeito. Por isso, na verdade, até nisso eu fiquei a pensar, realmente se eu tenho ido atrás do que o médico me diz,
do que eles me disseram, eu hoje, neste momento, estava metido provavelmente numa camisa de 11 varas já com 3 cancros e mais não sei quantas coisas, e problemas, e biópsias, e mais isto e mais aquilo, porque eles vão encontrar qualquer coisa sempre naquilo, é impossível, aquilo é um labirinto, João, é o tal homem da sombra, mas neste caso institucional, não é? É terrível, é impossível escapar daquilo. Eu tive mesmo que encostar o médico um bocadinho, digamos, à realidade daquilo que estava a ser dito, e ele, ok, então vamos experimentar por outro caminho. Mas por ele não ia por ali. Nem sequer o meu médico de família que me conhece ia por ali. Eles próprios ficaram um bocado surpreendidos com aquilo tudo e com o facto de... O outro ainda não sei, mas calculo que sim. O meu próprio médico de família ficou muito surpreendido porque estava à espera que o resultado fosse outro. Nem sei porquê. E isto para dizer que, de alguma maneira, tudo isto levantou também uma questão que eu acho que também atemorizou um pouco a Ruth e também atemorizou um pouco tudo isto e levantou uma série de questões. E recebi mensagens esquisitas de várias pessoas, inclusive de mulheres, obviamente, que é uma coisa estranha, como é que o mundo está ligado. Porque eu não disse aquilo a ninguém, é uma questão mesmo íntima, mesmo fechada. Mas parece que se passou um sinal ao mundo qualquer da minha virilidade, de uma forma qualquer que eu não estava à espera outra vez, não é? De repente parece que as pessoas estavam à espera de uma coisa qualquer, ou o mundo, não sei, nem sequer consigo entender, João. E estou tranquilíssimo, João. É um pacto sagrado mesmo. Mas a verdade é que de repente não é que eu não estivesse já nesse sítio, mas até essa ideia de que eu estava a ligar isto com o próprio título do meu texto. O meu texto é Às Voltas com os Corpos, ou o Corpo, ou os Corpos de Deus, não é? Depois pensei, tu próprio já cometeste um sacrilégio, que é essa ideia, às voltas com os corpos de Deus, não é? Com o corpo ou os corpos de Deus. E essa ideia de que são os corpos de Deus, que é refletir sobre isso. E a minha ideia é esta ideia de que nós, na verdade, temos essa relação com esse divino, com essa relação esta dimensão da própria natureza e daquilo que o próprio, até Marie-Louise von Franz e o Jung falam, que é, no fundo, o inconsciente é a nossa relação com o mais antigo, com aquilo que é muito antigo em nós, que é aquilo que é completamente divino já em nós, ou seja, aquilo que foi-se construindo como a sua mais íntima e ínfima relação com aquilo que é, aliás, o que o próprio Barbieri diz, no fundo, os códigos, não é? A ideia dos códigos de Deus, não é? No fundo, provavelmente. Hoje fiquei até a associar a questão do Barbieri, até que ponto é que isto não tem quase que os códigos do Barbieri, não tem quase que uma relação ainda mais, eu diria, estranha, não é? Ela própria uma linguagem do inconsciente, digamos assim, não vem já, ela não está codificada numa temporalidade tão antiga, que são mais uma daquelas formas de nos chegarmos ao inconsciente, não é? E o João sabe que eu estou com esta obsessão, enquanto é que os próprios códigos e o próprio sonho, nós não conseguimos estabelecer paralelos nestes mecanismos de transmissão, eles não são, no fundo, veículos entre cá e lá, digamos assim. São, entre o inconsciente e a consciência, são Sim, formas simbólicas, são pontos, sim. Aliás, sim. estou em crer que a própria imagem do ânimos ou ânima terão sido no passado, num passado remoto, um paralelo do que hoje é a consciência, ou o ego consciente, uma espécie de ponte muito antiga, que depois foi evoluindo até o nosso atual ego, e que por sua vez irá evoluir, sabe Deus até onde. Mas sim, há sempre pontos, exatamente. Mas no fundo os códigos são memórias da espécie. Está sobre a égide da memória. A memória é um conjunto de informações codificadas. São memórias. Os arquétipos são memórias. Os códigos que fazem as mudanças evolutivas e os saltos evolutivos são o estabilizar de memórias. E quando a memória se estabiliza, cria-se uma nova coisa. Noção de memória, não é? Sim, só que o que o João está a dizer, eu gostava de desenvolver isso numa coisa que nós já falámos, e agora o João estava a falar isso, eu estava a ter aqui um insight mesmo interessante, que é esta ideia de que a questão da memória, na verdade, é um desejo
no fundo, da matéria ou do inorgânico para o orgânico, falar, não é? Ou seja, a memória é uma capacidade de nós irmos atrás e à frente e conseguirmos, de alguma maneira, desdobrar a própria relação com aquilo que é o nosso desejo de comunicar, de criar algo comum e, por isso, de falar. A memória é, na verdade, um anseio muito antigo da matéria de falar. E, no fundo, o que os sonhos falam, o que os sonhos nos propõem, é esse desejo do inconsciente falar. Ou seja, Falar, se nós pensar... preservar, sim, falar. Mas Okay. o falar é uma intenção de preservar. João, em toda... Sim. A intenção de falar, Sim, quando eu estou a ok. falar consigo, quando o João fala comigo, nós estamos a tentar preservar não só o que Algo. pensamos, como o sentimos, como aquilo que sabemos, como aquilo Certo. que queremos dar ao outro, ou queremos Certo. receber do outro, não é? Certo. Estou a falar de uma coisa muito arquetípica, neste sentido, do qual é o arquétipo da ideia da fala, não é? Digamos assim. Uhum. Falar enquanto dimensão arquetípica, se nós formos a essa questão. E ela é uma fluorescência, uma exuberância da própria matéria, não é? Há uma questão muito curiosa. Eu faço uma série de quadros, muito desde o início, que é uma espécie de homem que se torce para trás, e depois já vi isto em vários sítios, uma espécie de homem torcido para trás, virado sobre si próprio, uma espécie de torção sobre si próprio. Sempre, aquela imagem sempre me ficou muito... Porque raio de carga d'água que faz aquilo? E o Jung tem... aliás, acho que é na dogma, sobre o dogma da Trindade, tem uma nota lá, que eu hei de partilhar consigo, que ele diz que a ideia de reflexão, que é no fundo uma das primeiras bases da nossa consciência, é uma inclinação da nossa própria corporalidade. Ele fala assim de uma espécie de coisa meio estranha. Sobre nós próprios. Ou seja, uma espécie de inclinação, uma espécie como nós fazemos uma espécie de dobragem interior. Né? Reflectir é dobrar sobre nós próprios. Reflectir Sim. E essa inclinação sobre nós próprios é o que produz a reflexão, que por sua vez produz a consciência. Ou seja, é o movimento primário da produção da consciência, digamos assim. Ou um dos movimentos primários. Provavelmente não vale a pena ser aqui absolutista, porque provavelmente isto é bastante mais complexo do que um só caminho, não é? Sei lá, com certeza. De certeza absoluta, não é? Mas estava-lhe a dizer isto porque eu acho que, no fundo, esta própria ideia de inclinação, este dobrar sobre nós próprios, é que é provavelmente a forma mais elementar da memória, não é? No fundo, criar este regresso, a reinclinação, o voltar sobre nós próprios, é aquilo que está, digamos, dependente de nós querermos falar, nós queremos ter uma linguagem, ou seja, esse desejo de falar é que leva a essa torção. Eu quis, durante este próprio processo, criar uma espécie de registro da minha própria existência, da minha própria memória ao longo destes anos, que é mais longa do que isto, obviamente, e por isso essa ideia de falar, de memorizar, de codificar a minha própria memória, não é? E de alguma forma torná-la numa relação com os outros objetiva, concreta, não é? E isso, obviamente, provocou este descolamento, esta distanciação que agora está a ocorrer, não é? E que, de alguma forma, vai promover um exercício, provavelmente, de consciência, mas, ao mesmo tempo, um exercício de separação, não é? Neste sentido em que a consciência é ela própria também uma separação, no fundo, de nós próprios, não é? E por isso estava-lhe a dizer esta questão, porque o que eu sinto muito é que o próprio trabalho que estamos a fazer junta esta ideia de codificação, no sentido de nós percebermos a nossa própria... É quase como que se nós podemos ser mais atentos e mais capazes de perceber os nossos códigos se fizermos quase aquele exercício xamânico de auto-vigilância, auto-observação,
reflexão sobre nós próprios de uma forma. Havia uns exercícios xamânicos muito curiosos, que eram, eles até faziam uma coisa que era uma espécie de processo de autovigilância para tomarmos noção da nossa relação e da nossa consciência, que é ter quase que um despertador de 15 em 15 minutos ou de hora a hora, toca, e nós registarmos os nossos pensamentos imediatos, aquilo que estamos a ter e o que está subjacente, não é? Digamos assim. Eu já fiz esse exercício assim durante um tempo e é uma coisa muito curiosa, porque na verdade nós estamos sempre num processo muitíssimo mais ausente, presente do que aquilo que pensamos, não é? Estamos sempre quase com uma corrente de pensamentos subterrâneos, não é? Subtis, e que nós muitas vezes... The stream of consciousness, do nosso querido William James. E não temos muita noção deles, não é? É preciso treiná-lo muito para se perceber, não é? O observador tem que estar atento ao fluxo da consciência, é verdade. E esses exercícios, no fundo, mais não são do que essa atenção flutuante, mas que foca, ok, é isto. Olha, vai ali uma bota a correr no rio. Olha, vai agora um cadáver. Sim, exatamente. Sim, e como é que depois nós, enquanto criadores ou interpretadores de sonhos, ou o que seja, vamos conseguindo juntar esses 2 ou 3 discursos num qualquer outro discurso. Todo coerente. E por isso é que esta questão, digamos, os códigos, na verdade, se nós pensarmos isso, na verdade os códigos são esse entrançado de discursos, de vontades de falar, de vontades de pensar, digamos, que se vão manifestando umas com as outras, não é? Porque elas vão, de alguma forma, largando-se, abandonando-se, mantendo-se e fazendo emergir, digamos, determinadas preocupações que se vê a bota ou não se vê nada, se vê só o rio a passar ou passa ali, não se vê na bota nem cadáver nem nada, vê-se outra coisa qualquer, não é? E isso é muito curioso porque isso é uma questão que nos leva muito a pensar esta nossa relação com os outros, não é? Digamos assim. Eu estava-lhe a dizer isto porque o que eu senti também muito ontem é que eu tenho cada vez mais de me relacionar com os outros, mas cada vez ser mais, e esse é o caminho que eu acho que está certo, ia dizer independente, mas não é bem independente, cada vez mais. João, é um pouco aquela imagem do próprio Jung. Eu sou a história de um inconsciente que se realizou. Mas é daquele inconsciente que um dia deixou de ser parte da maralha, do comum, da multidão e tornou-se único. Único é mesmo isso, é único, é individual, que não tem que ser egoico nem egoísta, mas tem que ser individuado. E o caminho é este. E no fundo nós estamos sempre sozinhos no caminho, João. É muito bonito isso, sim. É muito bonito isso. E faz todo o sentido, sim. Faz todo o sentido. Sim, é verdade. E a aceitação a história do inconsciente se realizou. E a coragem de assumir essa quota, parte da solidão, e também dos resultados, das consequências da nossa ação, talvez seja isso que se chama maturidade. Ou então estamos naquela, não é? Uma visão de Peter Pan permanente, como falávamos há momentos, onde tudo vai correr bem no melhor dos mundos, não é? Não, as coisas não acontecem bem, e mesmo um processo de individuação não significa ausência de perplexidade, ausência de dor, de conflito, de perda. Mas às vezes a perda é também o podar necessário para que a árvore vingue num momento subsequente. Sim. Pois, ok. É muito doloroso, muito triste, mas muito grande esse sentimento. Não tem que ser triste. Não tem que ser triste. É depressivo, digamos assim. Não é depressivo, não é triste por si. É uma constatação. É apenas um facto. É um facto. É um facto, sim, é um facto.
E é um facto, João, deixa-me só dizer-lhe, se calhar é muito mais gozoso, no sentido quase até dos mistérios religiosos, é muito mais gozoso sermos inteiros do que estarmos espartilhados, repartidos e retalhados com os outros. Sim, 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 sim. Eu sempre tive essa sensação muito clara também, não é? Que quando era jovem, digamos, uma das grandes dificuldades que eu tinha era separar-me dos outros, de uma namorada, ou de uns amigos, ou de uma situação, porque sempre tive a sensação de que isso era quase que o fim, a fragmentação do meu corpo, não é? Ou seja, uma despedida, uma separação, era quase como que uma impossibilidade de respirar, digamos, era uma morte. E na primeira metade da vida é mesmo isso. Na primeira metade da vida somos seres de manada, de sociedade, daí que se constitui a família, se atinge um lugar ao solo, se conquista um lugar ao solo, em grupo, para os outros, blá blá. E há um momento onde fazemos o balanço de tudo isto, e muitas vezes podando. Por vezes ficamos só nós. Mas só nós é plural também. Esquecemos disto. Quando nós sobramos, continuamos nesta comunidade interna, que se calhar só nessa poda é que finalmente vemos a comunidade interna. Eu, o meu inconsciente, com os seus complexos, os seus arquétipos e toda esta vivacidade brutal que me habita e que provavelmente só fruto dessas podas exteriores todas é que chego ao ponto de poder dizer finalmente estamos só nós. Claro que é mais fácil dizer do que fazer. Vá, em bom da verdade temos que o dizer. Isto exige, lá está, a tal coragem do adulto. O Peter Pan não consegue fazer isto. E mesmo o adulto vai ensaiando isto em 1000 tentativas e com muitos retrocessos. Isto não é um caminho linear, não é? A tal espiral de que Jung fala na linha de Aristóteles, espiral ascendente, idealmente. Mas não deixa de ser isto, é o encontrar-nos. Este plural é delicioso, não é? E não é um plural do rei que diz nós, não, é um plural de humildade. Nós, porque somos uma multidão interna. Mas lá está, isso exige pagar também uma fatura, não é? Uma fatura social. Muitas vezes perdendo aquilo que sentia na primeira metade da vida, não é? Essa perda um pouco da pele de nós mesmos que é arrancada quando alguém vai embora. Sim. Mas se calhar só arrancando essa pele é que conseguimos entrar, não é? Fazendo essa ferida é que conseguimos entrar em nós mesmos, digo eu. E de alguma forma, João, o seu livro é um pouco isso. Não deixa de ser também uma... Não, é parte deste processo. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. O que é mais curioso, digamos, é provavelmente a sensação de abandono que ele está a provocar nos outros, a sensação de descolamento ou de abandono que está a provocar nos outros por facto de ele ter este impacto assim tão impactante. Impactante, sim, é verdade, impactante, porque ele foi feito exatamente na outra direção, percebe? Mas é engraçado porque a outra direção contém esta direção e é isso que É um bumerangue, João, isso foi um bumerangue. Foi um bumerangue, é verdade, é um bumerangue, o efeito bumerangue é muito estranho, não é? Digamos assim, esta ideia de que
Mas isso é tal ideia de que eu tenho que aprender a crescer, eu tenho que perceber que os gestos daquilo que eu faço, eles têm uma implicação e me obrigam a crescer, e por muito que eu aceito esse crescimento, ou refugio-me nessa dimensão de Peter Pan e não cresço, digamos assim. Pronto, é verdade. Sabendo que nunca atingimos a maturidade absoluta, isso é nunca atingimos a impossível. maturidade absoluta. Não, é verdade, somos surpreendidos pela nossa própria imaturidade, que é o mais... Permanentemente, até à morte. Permanentemente surpreendidos pela nossa incapacidade de ser maduros, estar neste estado perfeito de ser comidos como o fruto mais saboroso de todo o paraíso, não digamos assim. É uma coisa incrível porque, na verdade, esse estado é um estado que a gente já está mais, já apodreceu, ainda está verde, agora está esquisito, não se percebe, não está a ir bem. Sei lá, a maturação não está a ir no sítio certo, se calhar tens que juntar um bocadinho mais de polpa de uva, não sei o quê, quer dizer, é uma alquimia absoluta. Gostei dessa, gostei. Digamos, surpreendente, porque na verdade é essa questão que acho que nós podemos fugir para o Bangladesh, ou para o Camboja, ou para a Guiné, ou para não sei o quê, ou para o Algarve, ou termos numa caverna, fazer lá o eleito como o Thomas Mann, que ficou não sei quanto, o eleito do Thomas Mann ficou não sei quanto tempo à espera que viessem chamar, não é? Mas é sempre uma fuga, mesmo aí a gente vai encontrar essa imaturidade, digamos assim, acho que não há solução para isso. É caso para se dizer que a maçã do paraíso, da serpente, não é vermelhinha, é mesmo verde. Pois. E é engraçado, provavelmente a própria cobra até nisso nos surpreendeu, não é? Digamos assim. A serpente, na verdade, está sempre a mudar a nossa própria maçã, não é? E isso é curioso, porque essa saída, essa mordedura que nos faz sair, não é? Ela não tem fim, digamos, não tem fim à vista, não tem solução, digamos. O não ter solução é a solução da própria, esse fruto maduro que a gente anda à procura de alguma maneira. É muito... Uma never ending story. Sim, uma never ending story. Sim, mas isso é, enfim, as never ending stories depois criaram e foram felizes para sempre, não é? Digamos assim. O final das never ending stories é foram felizes para sempre. Isso, na verdade, isso é só em Hollywood, mais nada. Não, mas nas fábulas de coisa é igual, não é? Nas fábulas dos contos de fadas e tal, não sei o quê, é exatamente a mesma. Se bem que algumas terminam muito mal. Pois, mas mesmo assim, sim, é verdade, algumas terminam muito mal. Sim, é verdade, também algumas terminam no lado oposto, não é? Digamos. Mas tem sido uma semana terrivelmente cheia de acontecimentos inesperados, digamos assim. É uma semana que, na verdade, me encheu de ter contentamento, porque pronto, chegámos ao fim, estamos aqui a chegar, estamos a falar, estamos bem, estamos vivos. Apesar do Covid, do meu Covid. Apesar do seu Covid, sim, apesar das minhas dores e do seu Covid, e minhas angústias, não sei o quê, mas é uma questão muito curiosa, porque esta semana, se fosse possível caracterizá-la, era quase que a semana do inconsciente, digamos assim. É a semana do inconsciente, as coisas inconscientes se manifestaram de uma forma, diz o Jung muito bem sobre a história do inconsciente que se realizou, não é? Digamos assim, o inconsciente esta semana materializou-se várias vezes, de várias maneiras, e mais uma vez surpreendeu pela sua grande engenhosidade, pela sua grande riqueza semântica, pela sua capacidade de criar linguagem, pela capacidade de criar, mostrar os novos códigos, os novos sonhos e de afetar essa relação coletiva, digamos assim. Aliás, é engraçado, falando de códigos, João. Desculpe? Sim. E é engraçado, de alguma forma um livro não deixa de ser uma espécie de estabilização de um código, porque quando uma coisa é publicada, está ali. Uhum. Pode criar, a partir desta base, algo de novo. Uhum. Certo? Sim. Não. E também isso é o sinónimo de tristeza, percebe? Porque também sem dúvida. Essa questão, essa é uma das coisas que eu também, claro, mas essa é mais até, digamos,
é já uma tradição, não é? Digamos, de se atingir, não é? Que é o final de uma peça gera tristeza. Um livro gera ainda um somatório de maior tristeza, porque na verdade ele é um construto mais extenso, mais longo, tem um tempo mais longo ali aglomerado, não é? E por isso obviamente tem mais tempos ainda do que uma peça, digamos assim, mas não deixa de ser ele próprio também esse momento de estabilidade, não é? De degrau, plataforma sobre o qual se caminha e se sobe ou se desce, mas tem essa dimensão de abandono, pronto, obviamente, é verdade. Por isso também eu percebi que o livro era a necessidade de crescer, não é? Essa ideia de Voltaire, de crescer, não é? A semana passada falávamos da ideia de esperança, não é? Esta semana a palavra crescer é uma palavra que me surge mais, digamos assim, não é? Como algo que cava como que uma espécie de tubo, túnel, não é? Digamos, isso vai expandindo, digamos assim, interiormente, não é? Essa ideia de que nós chegamos a essa realização da nossa história do inconsciente é muito clara, essa necessidade de crescer na nossa integração do inconsciente, é mesmo o que eu falo, crescer. Na verdade, acho que essa frase do Jung leva-me a perceber essa ideia de crescer, ou seja, a ideia de que é preciso realizar o inconsciente a alguns momentos da nossa vida de uma forma muito abandonada, muito simples, muito humilde mesmo, sem estar à espera de mais nada do que ele se realize, não é? Digamos assim. E foi um bocado o que eu senti ontem, vou deixar ou não deixar... E o necessário abandono... João, nesse aspecto sempre me tocou muito a linha da mística ocidental, como sabe. Esta necessidade de abandono à providência. Fazer o que está na nossa mão, efetivamente fazer, e depois uma espécie de abertura ao que vier, que o que quer que venha virá por bem, desde que eu tenha feito aquilo que efetivamente, em reta e sã consciência, entendi ser aquilo que devia ter feito. E então depois abre-me à providência. Com a confiança daquele que fez o que em reta consciência julgou ter que fazer. Isso é uma coisa que se perdeu na contemporaneidade, esta noção de providência divina. Não temos que ser crentes, obviamente, mas esta noção, do ponto de vista psicológico, continua a fazer todo o sentido. Não é? Entregar-me a algo maior que está em nós, está para além de nós, porventura, mas que não é só o ego. Portanto, o ego fez em sã e reta consciência aquilo que lhe pareceu ser o caminho que devia trilhar. A partir daí, entregarmos-nos. E não estamos preparados para esta noção. Quase que já esquecemos esta imagem da entrega. Mas continua verdadeira e continua necessária, João. Eu tenho quase que uma sensação muito ambivalente com essa entrega. Eu sei. Muitas vezes entrego-me em absoluto e tenho a noção que isso tem sido fortíssimo, digamos, no meu trajeto, tem sido essa confiança inabalável que essa entrega vai ser o que vai ser, não é? Vai ser uma coisa boa, digamos assim, vai ser uma coisa justa, vai ser uma coisa reta, e ao mesmo tempo estou sempre a tentar, de uma forma qualquer outra, digamos, de um trickster, não é? Uma espécie de menino rabino, não é? Dar a volta a essa providência, controlá-la, digamos assim, achar que posso controlar, exatamente. Pôr um controle qualquer nesse jogo, digamos assim. Mas isso tem vindo a ser, esse é o grande dado, acho eu, que se tem vindo a modificar e a alterar ao longo dos últimos anos, digamos, já 20 anos talvez, não é? E talvez a situação começou mesmo naquele momento em que eu caí do palco, isso começou a alterar-se suave, delicada e
e perniciosamente ao mesmo tempo, digamos assim, foi perceber que de vez em quando, sei que nós nos apercebemos, mudam-nos o sítio onde estava a escada e nós, ao pensar que estamos a pôr o pé no degrau e no sítio certo, que afinal de contas é apenas o vazio, e caímos redondamente e pronto, e depois temos que nos aguentar com essa queda, digamos assim. Essa queda é uma paixão, é uma dor, é uma falta de respiração, é uma confusão, é uma espécie de desafio do mundo, é uma falta de inteligência, é uma falta de força também, e temos que perceber que a própria falta de força é uma força em si mesmo, não é? A falta de inteligência é uma inteligência em si mesmo, a falta de visão acaba por ser uma visão em si mesmo. Isso é dolorosíssimo de perceber, tem sido muito complicado, mas eu passei os últimos, acho eu, 20 e poucos anos a tentar deixar que essa providência, não é? E por isso é que eu também tenho gostado tanto até dos textos do Santo Agostinho, que ele fala imenso da graça de Deus, não é? Essa ideia da graça de Deus, não é? A graça do mundo, das coisas, da graça que Deus pôs no mundo, não é? Digamos assim, é uma coisa que o Santo Agostinho fala imenso e que eu... E a graça é sempre um dom imerecido. Imerecido. Imerecido, pois é. É uma dádiva de algo maior para a criatura, mas não porque a criatura mereça em si, digo eu, mas é uma dádiva, é dádiva. Daí não é controlável, não é? Nem pode ser controlável. Pois, porque no fundo a ideia de providência tem mais essa ideia de que nós controlamos essa providência, é uma coisa que nos provém do nosso próprio gesto. A ideia de graça é mais interessante até. Elas são muito semelhantes, mas têm uma... Graça é dom, é dádiva de alguém para nós. Pois, por acaso a providência tocou-me bastante mais nesse sentido, mas é engraçado porque há a caixa de providência, não é? E há a caixa de providência. De previdência. Previdência, sim, eu sei, mas eu estava agora a fazer aqui um bocadinho, porque... Ai, muito bom, entre previdência e providência... A caixa da providência. Sim, não, mas é uma coisa providencial, não é? Digamos assim. É a previdência. Sabe que, só para fechar a nossa conversa, sabe que um dos objetos, aliás, era mesmo uma instituição da nossa Inquisição, o órgão supremo da Inquisição, chamava-se a Mesa da Consciência. Não sei se o João sabia disso. Já ouvi falar, mas é uma coisa que me bateu imenso, porque era uma organização que os nossos reis, os nossos papas, os nossos bispos criaram, que era o órgão supremo, digamos, da jurisdição máxima, era o tribunal máximo dentro do tribunal da Inquisição, era a Mesa da Consciência. Tem graça. Engraçadíssimo. Quer dizer, é tenebroso, mas como se os homens tivessem a capacidade de se sentar à mesa e declarar aquilo que devia ser a nossa consciência ou não, não é? É curioso, porque aí eles separam-se da dimensão do próprio inconsciente, digamos assim. Mas em parte, por muito tenebroso que possa parecer, há algo de veracidade, de verdadeiro nisso, não é? Realmente o conversar dos homens é um conversar consciente. E vamos de novo àquela imagem da consciência como um tentáculo, não é? Que já falámos sobre isso. O tentáculo que sai do inconsciente e vai de uma forma cega, porque é só por apalpar, reconhecendo a realidade, depois regressa de algum modo para informar o inconsciente daquilo que foi descobrindo. Mas lá está, o uso que se fazem depois das mesas da consciência é que pode ser terrivelmente perverso. Pois pode, e foi. Mas eu achei estranhíssimo, porque estive a ler uma coisa sobre isso, e eles tinham uma instituição dentro da Inquisição que era a Mesa da Consciência, onde estavam lá os principais, não era? Os principais dos principais. Mesmo era curiosíssimo o termo Mesa da Consciência, que estranhíssimo. Que coisa mais reveladora, não é? Ao mesmo tempo é obscuro e revelador ao mesmo tempo. Bom, João, muito obrigado. Obrigado. Boa semana.
Igualmente. E voltaremos a falar. Para a semana ainda falamos? Sim. 29 ainda cá estamos. Ok. Então vá. Estamos. Um grande abraço. Bom, um grande abraço. Até a Obrigado. semana, meu Obrigado. amigo. Até já. Boa semana.